A Universidade de Sorocaba, no projeto dos 100 anos do rádio, está trazendo hoje mais um grande comunicador. Muitos o conhecem por Roberto. A maioria de todos conhece como Alexandre Moreto. Bem-vindo, Alexandre Moreto, à Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história nesses 100 anos do rádio no Brasil. Agradeço de coração pela homenagem. Falar coisas do rádio, boas e ruins, enfim, para mim sempre é uma alegria muito grande. Tá? E parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? 100 anos do rádio, tem muita história. Eu diria que minha história nem é tão rica assim. Em alguns momentos curiosos, em outros interessantes, mas não é tão rica assim, apesar de quase 50 anos nesse meio. Como é que um cidadão que trabalhava em farmácia, era um farmacêutico, um representante, se apaixonou pelo rádio? A culpa é da farmácia, é bem por aí. Trabalhava na Drogazil na época e era metido a fazer locução, né? Achava que tinha condições, enfim, sou apaixonado por bola, por futebol, por esporte. E na minha cabeça, assim, um dia eu vou narrar um jogo do Santos, porque eu amo o Santos, né? Sou santista desde antes de nascer, para você ter uma ideia. E naquela época a gente tinha telefones e as extensões, né? Acho que era bem por aí, né? Então, o pessoal queria me ouvir narrando, os amigos que trabalhavam comigo, né? E eu ia para um telefone, ficava narrando e juntava meia dúzia de outros ouvintes lá, digamos assim, eram os meus ouvintes, né? Mas essa brincadeira não durou muito, porque um dia o gerente acabou flagrando todo mundo e sobrou gancho e bronca para todo lado, mas foi assim. Aí eu comecei a entender, eu falei, puxa, acho que eu entendo um pouco disso, acho que eu gosto disso e é por aí que eu vou, né? Essa é uma situação. E a outra é assim, sair da farmácia e não pegava o ônibus, né? Achava que eu tinha que ir a pé porque eu queria transmitir, eu queria narrar jogo. E eu ia narrando, né? No caminho, no trajeto, até a minha casa, morava lá no final da Avenida São Paulo, próximo da igreja de Santo Antônio. E nesse trajeto ali da 15 até a igreja, eu ia narrando. Só não gritava gol porque não queria pagar mico, passar vergonha perto das pessoas. Tanto é que quando passava alguém perto de mim, eu baixava a voz assim, porque era tímido demais, né? Você sempre foi Aliás, muito o rádio tímido. me ajudou nesse ponto, o rádio me ajudou. Você sempre foi muito tímido. Muito. Imagina narrar um gol no meio da rua. Você chegou a dar uma dessa no meio da rua e as pessoas olhando e você ficou envergonhado, Moreto? Então, isso eu não cheguei a fazer. Mas se eu contar para você que um dia eu peguei um National, né? Era o gravador da época, tá? Mais ou menos como aquele que o Carlos Neves andava de pendurado na cintura, saudoso Carlos Neves. Um tijolo, né? Um tijolão. E aí eu fui para o Walter Ribeiro, só que não sabia como entrar. Aí fiz um contato rápido com o saudoso Clodoaldo Armando Júdica, que eu o conhecia, mas não de rádio, né? Conhecia por conhecer, porque eu trabalhava ali no centro e vez ou outra encontrava com ele. E ele me colocou dentro do Walter Ribeiro. Mas a entrada ali só. Depois dali ele não participou mais porque ele tinha trabalho. Aí o que eu fiz? Eu falei, puxa vida, eu não posso ir para a cabine, porque eu não conhecia ninguém, tinha vergonha, mas eu fui parar lá na arquibancada, do outro lado do Walter Ribeiro, nem onde fica a torcida do São Bento. Menos gente, né? Onde fica a torcida adversária. Era um jogo de manhã, no domingo, tipo 10 horas, e São Bento e Botafogo, nunca esqueço disso. Aí fui lá no cantinho e fiquei gravando o jogo, porque a minha ideia era mandar depois essa fita para a Rádio Vanguarda, para se ter uma ideia. E olha que o Clodoaldo era da Clube, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A coisa começou toda errada, para você ter uma ideia, né? Mas eu fui lá e narrei, numa torcida, sabe, rezando o tempo todo para não sair gol. Não tinha muita gente, mas o meu medo era que o outro torcedor do outro... Olha que coisa maluca, que os outros torcedores ouvissem, né? Então, para minha sorte, o jogo foi 0-0 e eu... Essa fitinha depois, posso continuar aqui falando? Aí ele mandou lá para a Vanguarda. Não, eu entreguei na Vanguarda. Saudoso Camargo, não sei nem se é vivo ainda. É o técnico da Vanguarda, isso. Muito próximo ao seu Salomão. Entreguei a fitinha, né? E aí passa o tempo, fiquei, puxa, acho que eu não agradei, sei lá, né? Esse foi o seu teste. É como se fosse um teste.
Aí não demorou muito, ele me chamou. Ele falou, venha para cá que o Salomão quer conversar com você. Aí eu fui para lá, praticamente era só atravessar a rua, subi, acho que 11º andar, Coronel Fernando Presta, alguma coisa assim, né? E antes de qualquer conversa, para quem conheceu bem o saudoso Salomão, ele queria mostrar todas as imagens que ele tinha numa sala, com Nix e companhia, Figueiredo, aquela coisa toda, porque ele era um jornalista, acho que era da Bandeirantes, da comitiva na época, sei lá, do próprio Palácio, né, dos Bandeirantes. Então ele fazia muitas viagens, aquela coisa toda, então ele queria contar todos esses feitos, que para a gente é bom também, ajuda, claro, né? Mas enfim, e a minha preocupação era com a bendita da fita. Falei, pô, e minha fita, como é que vai ser? Ele falou, olha, ouvi, gostei direitinho, segunda-feira você começa aqui com a gente. Eu falei, mas segunda, pensei, né? Tem programa esportivo, nada. Aí a parte hilária da coisa, eu fui apresentar Roberto Carlos Especial. Nunca perguntei o porquê, mas fiquei sabendo por outras fontes, né? Que ele gostava do meu sotaque. Era metido, né? Era meu carioca, aquela coisa toda, tinha um R, uma pronúncia boa, dicção boa, não sei o quê. Fui apresentar Roberto Carlos Especial, porque as outras pessoas tinham dificuldade para falar o Roberto com R, aquela coisa toda. E aí vai. Bom, comecei apresentando o programa. Mas eu queria fazer esportes. O negócio era futebol. Tinha loucura por isso, né? O Roberto Carlos não te agradava, era o início, mas você tinha uma inspiração. E falar em inspiração, quem foi a sua referência, Moreto, para você começar a narrar futebol sozinho, dentro da farmácia? Você tem alguma referência esportiva? Por incrível que pareça, não. Eu era refém da bola. Eu não tinha jargão, não tinha nada. Eu ia para o campo e transmitia exatamente aquilo que estava acontecendo. Então, se o João passava para o Antônio, é porque realmente o João estava passando a bola para o Antônio. Claro que eu admirava os grandes locutores da época, Zé Silvério, Fiore Giliotti, o improviso do Fiore, aquela emoção que ele passava, tudo isso serviu de base de referência. Mas não dizer, a minha inspiração é essa, nunca. E nem mesmo os locutores aqui da cidade de Sorocaba, que já narravam o futebol, também não tinha essa admiração assim, que diz respeito a vou seguir essa pessoa. Não era bem assim. Mas enfim, aí então a fita ficou lá um bom tempo, até que um determinado momento ele me chamou numa jornada esportiva. Comecei a apresentar no domingo show de informações esportivas. Então era musical e informação, quando não tinha o São Bento jogando aqui. E quando tinha, o Salomão ia para narrar e, pasmem, eu fiz plantão esportivo com o Salomão narrando o jogo. E aí tem uma história, se você quiser eu conto. Histórias do Salomão Pavlovski são sempre bem-vindas. Era uma lenda do rádio Sorocaba. Sim, aliás, se eu dependesse dele, eu não estava aqui hoje fazendo esse depoimento, né? Mas é assim, uma partida e eu fui fazer o plantão esportivo para ele, né? E naquela época era assim, um Transglobe enorme do meu lado ali, e eu tinha que, num dos lados do fone, claro, era ouvir a voz do Salomão do estádio, né? A transmissão, a jornada, e o outro com um clássico do Morumbi, por exemplo, Santos e Corinthians jogando, né? E eu dava, na hora do giro do placar, eu dava o resultado. Ou quando saía gol, eu dava o resultado. E eu me lembro de uma jornada que o Salomão transmitindo, chegou o giro do placar, eu fui inventar, né? Salomão lá, aqui São Bento 1, Botafogo 0. E no Morumbi, Santos 1, Corinthians 0. E em Campinas, na hora que eu falei em Campinas, Guarani 1, sei lá, São Paulo 0. Aí o Salomão no ar, né? Eu gostaria que o nosso plantão esportivo se atesse apenas ao jogo do Morumbi. Enfim, tomei uma chamada, uma bronca em plena jornada esportiva e ali eu não sabia para onde eu ia, de tanta vergonha. Quase que encerrou a carreira ali. Mal estava começando, quase que eu encerro ali, né? E depois desta bronca, logicamente, você teve muita amizade com o Salomão e com toda a família, né? Sim, a ponto de ele pedir para que eu fizesse, e era o xodó dele, era o chute sem bola, porque era ali que ele descascava mesmo, né? Se ele tivesse que criticar um técnico, São Bento ou coisa que eu valha, ele fazia naqueles 5 minutinhos, um pouquinho antes acho que de meio-dia, 11 horas, enfim, e o dia que ele fez o convite, fiquei muito honrado. Aliás, 2 convites que eu recebi na Vanguarda, um deles foi esse, né, do Salomão,
e o outro, o saudoso Ésper Haddad, que jamais alguém fez o programa. E ele precisou viajar lá para o estado catarinense e pediu que eu fizesse o programa dele. Outra coisa que eu não esqueço e agradeço, porque aí é que começa, a gente começa a desenvolver, na verdade, né? Porque o rádio é fantástico nesse ponto. Depois da vanguarda, qual foi o caminho? Bom, Maílios, aí o que eu entendi lá atrás? Que o rádio não é o que você quer fazer na hora que você quer fazer. O rádio não, o rádio tem suas regras próprias, as suas necessidades específicas, né? E o bom é que quando você entende isso, que você está ali para servir o rádio, não queira ser além do rádio, fazer aquilo que dá na sua cabeça, não é bem por aí. E até hoje eu trago isso. Bom, aí fazendo vanguarda, aí já estava mais entrosado, enfim, continuei com o Roberto Carlos Especial, porque não queria que parasse, mas cheguei a fazer convite matinal, um pouco antes tinha o Cook que fazia, substituir o Cook também, e assim vai. Só que sempre mesclando, né? Atrelando também ao programa, ao meu trabalho. Porque eu nunca tive o rádio enquanto, sabe, é isso que eu quero, eu vou depender disso, jamais. Até hoje, né? Se for depender do rádio é meio complicado. Mas sempre ajudou na receita, né? E eu não posso negar isso. Mas era um hobby mesmo, e eu tinha o maior prazer, como até hoje tenho prazer em fazer. Aí não demorou muito, eu recebi o convite para ir para a Vanguarda. Antes teve uma situação interessante. Chegou numa sexta-feira, o Camargo me chamou do lado, ele falou, olha, se prepara, porque... Aí já estava fazendo FM, inclusive, né? Se prepara, porque a gente vai fazer uma mudança aqui, uma transformação, tá bom? Se prepara esse final de semana, segunda-feira, tem muita coisa nova aqui. Meu Deus do céu, né? Passei aquele final de semana todo preocupado e, sabe, dentro daquela minha timidez mesmo, né? Eu falei, gente, eu acho que eu não vou dar conta, né? Aí cheguei na segunda, cumprimentei, eu ia abrir o programa às 8 horas. Eu fazia FM, mas tinha o locutor, tinha o operador, sonoplasta que a gente falava na época, né? Era uma outra sala, não nossa época, era AM e FM funcionando simultaneamente. Aí eu falei, seu Camargo, estou pronto, o que nós vamos fazer? Ele falou, é mesmo, aquela mudança que eu te falei na semana passada, vem aqui, vou explicar para você. Aí a hora que eu olhei, cadê o sonoplasta? Não tinha. Ele falou, não, você senta aqui, só que você mesmo vai ligar o seu microfone aqui, tem um schooler enorme aqui, mais a toca-disco ali. Aí ele falou, não, é que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu todo entusiasmado, falei, puxa vida, então eu vou virar um DJ, né? Mas sabe que DJ não tinha nada a ver com aquelas coisas lá, né? Mas a gente chamava de DJ e tudo mais. Aí não demorou muito, eu recebi o convite para ir para Cacique, para fazer exatamente isso. O salário um pouco maior, né? Melhor, maior, enfim. Falei, vamos, sem problema. Aí pedi a conta, olha, naquela época a gente falava pedir a conta. Pedi a conta na Vanguarda e fui para Cacique. Mas a história na Vanguarda é mais ou menos isso. Mas agradeço a todos, ao Camargo, ao Salomão, ao próprio Roberto Macedo. Eu tenho a história do nome, você quer que eu explique o porquê? Sim, com certeza. Quando as pessoas ficam tem um padrinho? Então, quando as pessoas ficam questionando, viu, mas o seu nome não é Roberto? Eu falei, mas escuta, eu chego lá, tem Roberto Macedo, imagina se eu entro como Roberto Moreto. Eu conto, mas na verdade a história é mais abrangente, não tem nada a ver com o rádio. Mas uma das desculpas, né, para explicar o porquê Alexandre Moreto e não Roberto Moreto é exatamente por conta disso, porque nós tínhamos o Cook, tinha o Roberto Macedo, entre outros que trabalhavam lá. Bom, aí na Cacique, aí vem a parte da locução esportiva, propriamente dita, que era aquilo que eu queria, que eu sonhava, né? Na Cacique você trabalhou lá com o Tadeu Bismara, também fez Timão do Povo. Isso foi um marco dentro da jornada esportiva de Sorocaba? Aí é duro, né? Porque aí se você começar aqui a fazer aqui uma série de agradecimentos, você teria uma fila quilométrica de pessoas, né? Mas eu me lembro que eu comecei a fazer FM na Cacique e chegou uma quarta-feira, um 1º de maio, São Bento faria aqui contra o Santos. Olha coincidências da vida. Era um jogo de abertura do Campeonato Paulista. E eu ia render, isso no AM, a locução seria pelo AM, mas eu trabalhava no FM. E o Anderson Santos ia sair às 2 horas, tá? Anderson, amigo, né? Amicíssimo. Ia sair às 2 e eu trocaria o horário com ele. E ele iria para o campo, ia para o Walter Ribeiro, porque o Bismara, com alguma dificuldade de locução, né? Enfim, não tinha um locutor, quem narrasse, nada, né? Não tinha muitos na época.
Aí ele achou que o Anderson, porque falava rápido, essa coisa de FM, enfim, né, fala rápido, etc. E tal, pô, vai dar. Mas eu percebi que o Anderson estava inseguro, né? Estava com medo, na verdade. Mas eu cheguei 2 horas, fiz ali a troca, aquela coisa toda, e o Anderson não ia embora. E no telefone, discutindo com o pessoal que já estava no campo, Tadeu, Milton Mira, enfim. Não é que daqui a pouco vem o convite? O Anderson fala, Morito, vai lá, o Tadeu quer falar com você no telefone, veja lá o que ele quer. Mas ele já sabia que, na verdade, era para fazer essa troca, né? Daí, Tadeu me convidou, falou, vem aqui fazer então, vamos ver o que dá aqui. Mas ele nem sabia se eu tinha alguma noção disso. Ninguém sabia nada, é só eu e Deus, né? Mas, enfim, aí fui lá e acreditem, exatamente um jogo, Santos e São Bento, no 1º de maio, 4 horas da tarde, abertura do Campeonato Paulista. Ali foi a minha estreia. Então, por isso eu tenho que agradecer Antônio, Tadeu, Bisbara. Se tem um culpado por isso tudo, por eu começar a narrar, é por aí o caminho. E como é que foi narrar um jogo do São Bento que você é muito fã e um torcedor doente do Santos? O que foi muito interessante, porque até então eu nunca tinha feito uma narração oficial, né? E muito menos gritar do gol, né? Tanto é que na hora que saiu o gol, gritar gol, tudo bem, eu gritei, mas o que eu falava depois eu não sabia. Mas sei lá, deu uma enrolada, acabou saindo lá. E ainda, para minha sorte, 4 gols, né? 3 do Santos e 1 do São Bento. Mas enfim, e daí foi. Daí eu comecei a fazer as jornadas esportivas, muito louco isso, né? Eu saía tipo 6 horas da farmácia e às 6 horas o Tadeu já estava com o Del Reyzinho dele, um pouco dele, um pouco do pai, enfim, vamos para Jaú, vamos para Franca, vamos para, sei lá, vamos para Campinas, vamos para Ribeirão Preto, gente. E a gente tinha que fazer isso em tipo 2 horas, porque as jornadas esportivas começavam às 9. Projeto Minerva, acho que 8h30, às 9, alguma coisa assim. Às 8 às 8h30. E não é que a gente chegava exatamente 5 minutinhos para as 9 e começava a fazer o jogo, tudo muito louco. Enfim, é isso. É mais ou menos isso. Depois de Rádio Cacique, você foi para a Rádio Ipanema, isso? Então, mas na Cacique, aí, saudoso Benedito Palhato, que era muito ligado ao esporte, você vai lembrar disso, não é, Luiz? Ele locou um horário na Cacique, tá? Porque ele tinha o sonho também de ter uma rádio, né? Isso muito antes da Ipanema, né? Quer dizer, a Ipanema foi a rádio que ele obteve depois com o tempo, a concessão. Mas aí a gente foi e ele locou esse horário, então, e montou uma equipe, Timão do Povo, tá? Timão do Povo, veja bem. Tinha um escortinho que andava para cima e para baixo, todo envelopado ou pintado, na época, sei lá como é que era, acho que era pintado mesmo, né? Aquele era pintado, depois os outros que foram envelopados, né? Mas Timão do Povo foi lá. E ele montou 2 equipes, uma para acompanhar o futebol varziano, porque ele tinha loucura pelo futebol varziano aqui, né? E uma outra equipe profissional, com Antônio Edson, Edgar Felipe e tantos outros profissionais mais, né, experientes, enfim, para fazer o profissional. E mais a Minercal, com Hortência e companhia, porque uma das paixões do Benedito Palhato era o basquete, tanto é que ele trouxe a Hortência para cá para jogar. E aí eu comecei a fazer futebol varziano aqui também. Na várzea tem algumas histórias, se eu tiver tempo eu conto aqui, mas eu me lembro que nós fomos fazer, rapidinho, vamos fazer torneio início, teve um campeonato, acho que foi em 84, se eu não estou enganado, teve o torneio início no Pacaembu, e o Edgar Felipe era o top, né? Antônio Edson estava com a Bandeirantes, então não pôde fazer naquele dia. E aí, quando chegou no 3º ou 4º jogo, a voz do Edgar Felipe foi para o espaço, porque ele ficou na água gelada aqui, vou falar de água, mas na verdade não era, né? Aí, conclusão, eu tive que assumir, fui até 8h30 transmitindo. Ainda bem que não saía gol, o escanteio valia, né? O time que tinha escanteio a favor, né, que avançava para a próxima fase. Mas, enfim, são histórias bacanas do futebol varziano que a gente fez amigos, acima de tudo, porque o rádio tem esse pequeno detalhe, né? O que ele ajuda na socialização, nas inúmeras amizades que a gente cria, isso é fantástico. Depois dessa história do varziano, de Minercal, que o Dr. Benedito Palhato, que amava, ele queria ter a rádio dele, e em 1987 conseguiu uma concessão. E você foi um dos primeiros funcionários dessa emissora? Sim, eu fui o 2º registro, e tenho muito orgulho de falar que eu fui o 2º registro, porque o primeiro era da minha querida e saudosa Zilá, e você sabe do respeito que a gente tem por ela, né? Principalmente você, né, Luiz? Então, ela era o primeiro registro.
E eu sempre quis que ela continuasse falando para os 4 cantos, né, para o mundo todo, que ela era o primeiro registro, e realmente era. E aí, com a Zilá, a gente ia para as gravadoras em São Paulo buscar os discos, tinha muito disso, né? A gente ficou um ano, aquele período experimental, colocava as músicas, aquela coisa toda, tinha que tocar, né? Até que um dia teve a estreia, né? E na estreia, aí o Salomão gostava do meu trabalho, né, na área esportiva, mas ele queria também na parte de jornalismo da Ipanema. E eu me lembro que ele trouxe o Lisidério para ser o grande coordenador, diretor de jornalismo. E o Lisidério tinha na bancada, além do Lisidério, que era o âncora, ele tinha Gileno Graco Antunes, não vou saber o nome completo do Terêncio, mas as vozes. Pensa nessas vozes, gente. Lisidério ancorando e 2 vozes marcantes, tá? Que era do Gileno Graco Antunes, falecido, e o Terêncio acho que está por aí ainda, nunca mais vi o Terêncio, enfim. Está vivo. Está vivo, graças a Deus, né? Mas enfim, e eu fazia as reportagens com outras pessoas, obviamente. Se montou uma grande equipe, a Ipanema veio e foi o diferencial na época em termos de rádio, né? Mas isso tudo dentro de um sonho, de uma perspectiva que só na cabeça do Benedito Palhato, né? Porque ele tinha loucura pelo esporte, sim, mas o jornalismo, o rádio era a essência para ele, né? E foi assim. E não demorou muito, não sei por que motivo também, o Desidério me chamou, ou eu fui fazer férias do Gileno, ou o Gileno faleceu, né? Não, eu não fui por conta do falecimento dele, mas acho que foi umas férias, ou eles adoeceu, alguma coisa assim, eu fui e comecei a fazer também a apresentação do jornal, e é outra fase muito bacana que a gente não esquece. Lá no Futebol Brasileiro, voltando rapidinho, tem algumas histórias, se você quiser eu conto aqui. Com certeza, Moreto. Nós temos aqui com esse projeto de 100 anos do rádio, além da história, né? Você passou de locutor, passou a narrador esportivo, foi locutor noticiarista, foi coordenador de rádio, atualmente está dirigindo a Nova Tropical, aí já com uma direção, com um novo tempo do rádio, já com áudio, com vídeo, com chroma key e tudo mais. Mas também a gente quer contar um pouco dessas histórias que o rádio não ouviu em todo esse tempo de carreira. Na época, por exemplo, que você foi coordenador da Rádio Ipanema, você fez uma contratação de um operador de áudio que estava em Santo André e trouxe para Sorocaba novamente. Arrependimento dele ter aprontado muito com você? Talvez para dar o troco, porque na época da Cacique, esse cidadão, ele aprontou muito comigo. Ele percebia que eu era tímido e ali ele sentiu uma certa insegurança, então ele falou, é com esse que eu vou aprontar. E numa das jornadas esportivas, ela era um programa de esportes que eu estava apresentando pelo Timão do Povo, no período da tarde, né? Acho que das 6 às 7. Montava o programa durante o dia, algumas matérias, enfim, era muito bacana. Ia para falar de Brasília, de São Bento, e aí um belo dia estou lá apresentando, e não é que esse locutor sobe, ele ficava do outro lado do aquário, enfim, né? Eu não sei se ele subiu na mesa de som ali, alguma coisa nesse sentido, mas simplesmente ele baixou a calça. Eu não entendi nada, mas ele virou o corpo, né, para não ser mais constrangedor, né? E eu fiquei entre vergonha, não saber o que fazer na sequência do programa. Essa é uma história que eu só não posso contar quem fez isso, mas imagino que vocês desconfiem. Mas é aí que começou a nascer o respeito, né? Porque eu não esqueço uma única pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar, não esqueço. Mesmo aquelas pessoas que eventualmente me prejudicaram, até essas pessoas me ajudaram, por incrível que pareça. Porque é nesse meio de rádio, com determinadas experiências negativas, que também você aprende muito. Mas esse cidadão em particular, eu não tenho nada de negativo, muito pelo contrário. Fui buscá-lo sim, quando tive a oportunidade de indicar uma pessoa, e a gente precisava, só que não é simplesmente chegar para cumprir um espaço, cobrir, não é um espaço, nada disso. Precisava de uma pessoa capacitada. E eu sabia do potencial dessa pessoa, não pensei 2 vezes. Peguei o telefone, como é que você está? Está fazendo o quê? Vem para cá, aceita, não sei o quê. E essa pessoa acreditou. E veio e hoje está aí brilhando no rádio, no meio da comunicação, por conta disso também. Então tenho muita satisfação quando eu conto esse tipo de história.
Que é recíproco, né? Eu sei que o amor é recíproco, entendeu? A confiança e o respeito. E aqui, claro, eu deixo a gratidão ao Alexandre Moreto por trazer-me de volta em 1990 para o rádio. Não queria contar quem era, mas já que você falou... É tudo lenda que ele fala, né? Ele já está de idade, a gente não pode acreditar muito nessas histórias. Bom, Moreto, você também, nas narrações esportivas, principalmente do Varziano, nós tivemos muitas situações. Tivemos grandes repórteres, eu acho que você deve lembrar, né? De um que te chamava de Alexandre. Meu querido e saudoso J. Freitas. E tinha um outro que eu posso falar que era grande também, mas esse muito maior no tamanho e no coração do que propriamente na sua função, digamos, de repórter, embora fosse um bom repórter também. Celso Miudinho, aquele miudinho não tinha nada, né? E aí terminava o jogo, o Celso saía correndo, puxando aquele fio, na hora que ele chegava perto do locutor, cadê? Não tinha mais fôlego, né? Porque era tudo fortão, ia correr, já viu, né? Mas enfim, aí tem umas histórias bonitas. Doraci Sola Galera, por exemplo. Duas situações, passagens rápidas com o futebol brasileiro. Numa delas, a gente foi narrar um jogo, Jardim dos Estados, em outro time que eu não vou lembrar, e saiu uma confusão, e o Dorinha estava nos comentários, e o Jardim perdeu, e acho que o Dorinha fez um comentário que não agradou o torcedor, e muito menos os dirigentes do Jardim. E na hora de ir embora, os caras do Jardim queriam bater na gente. E o Dorinha tem uma belina vermelha, acho que era belina, o cara, sei lá. Era uma belina. É belina, né? Nesse sentido. Mas não pensou duas vezes. Deu uns tiros para cima e saiu a 200 por hora com a belina. Foi o jeito que nós encontramos para evitar um lixamento ali, digamos assim. E uma outra situação, Benedito, na época adquiriu acho que um trailer, todo equipadinho, né? Só não dava certo para mim porque era grandão, então eu ficava no mesmo nível dos jogadores ali, não conseguia ver quem era o outro que tinha pego a bola ali, né? Mas enfim, era toda incrementada, né? Até frigobar tinha, para você ter uma ideia, mas eu só tomava minha água, pode ter certeza disso. Também saiu briga no futebol brasileiro, que era muito comum na época, tá? Mas não passava disso, tá? Mais desinteligência pura mesmo. E não é que o pessoal, não sei por que motivo, começou a balançar o bendito do trailer. Aquele dia, olha, pode ter certeza, falei, minha carreira vai acabar aqui. Não só a minha carreira, como a minha vida também. Mas são histórias. São histórias. E reais, viu? Isso é real, gente. O Dorinha pode contar melhor do que ele. Acho que vai prestar depoimento aqui, ele vai contar essa história aí. Bom, e tem o choque também, perdão, rapidinho. O choque foi muito interessante. A gente foi fazer um jogo brasileiro na parte da manhã e estava meio garoandinho, né? E não sei, era o Zinho, o cara que montava a nossa aparelhagem. Eu não sei o que ele fez. Eu sei que o microfone, num determinado momento do jogo, 20, 30 minutos do primeiro tempo, começou a dar choque. E naquela época a gente, embora tivesse todos os recursos, mas não tinha aquela capacitação, aquele avanço tecnológico todo. Eu não sabia como fazer determinadas coisas. Era tudo fio emendado, né? Isso, era bem por aí, as gambiarras da vida. Eu sei que eu estava transmitindo, mas em determinados momentos eu tinha que passar para o comentarista. E o comentarista era o Dorinha. E eu já tinha chamado o Dorinha, né? Puxa vida, 5 minutos já tinha chamado, 10 minutos já tinha chamado. Daqui a pouco eu falei... Começou a dar choque, eu não conseguia segurar o microfone. Falei, Dorinha, por favor, a sua análise a respeito do jogo. Passei o microfone para ele. A primeira reação dele foi dar um pulo. E eu falei, não vai sair correndo, fica aqui, Dorinha, o que está acontecendo? Conclusão, colocamos o microfone em cima da bendita da bancadinha ali da mesa e ficou os dois abaixadinhos assim. Eu narrava e quando ele tinha que comentar, ele abaixava e comentava também. Gente, isso é fato, tá? Você sempre também deu muita risada, tanto em transmissões esportivas quanto no jornalismo. Você lembra de uma narração esportiva em que Nercy José falou sobre a bola caiu no bambuzal? No bambuzal, aí foi... Ai, meu Deus do céu, Nercy tem uma história assim, como meu saudoso e querido Valentim também tem outra história. Valentim, sei lá que piripaque que deu nele, não conseguiu dar sequência na narração, supiriri, uma coisa assim. Tem gente que conta essa história melhor do que eu, né? Mas o mais engraçado de tudo isso foi o Dorinha tendo a sua grande chance de narrar uma partida de futebol. E sustentou até o final. Com relação ao J. Freitas, que você não citou aí, mas ele também gritava, Alexandre, você falou lá atrás, né? E o Falinho, no dia que ele meteu a bola caiu no bambuzal, aí eu não aguentei. Mas, depois na Ipanema, já que a gente tá falando dessa coisa do riso aí,
José Roberto Ai, Ercolim. meu pai do céu. Essa foi uma grande pedra no seu sapato? Grande que pedra? Era um saco de risada, né? Meu Deus risada do frouxa, céu. né? Essa, depois já de algum tempo, uma certa vivência no rádio, esse eu posso dizer que é uma grande referência. E um detalhe, ele nunca se preocupou em chamar alguém do lado e falar, é assim que faz. Não, ele simplesmente fazia e de um jeito que você observava como ele estava fazendo e aí, naquele momento, você estava aprendendo. Então isso eu nunca esqueço. Então ele nunca foi de, faça assim, faça assado, faça como eu. Não, ele fazia o mais correto possível para você fazer mais ou menos parecido com ele, que já estava bom demais, porque ele era muito bom. Pensa num cara, tá? Num profissional mesmo, né? Só que era um palhaço, né? Então uma passagem rápida aqui, eu tive o privilégio, não sei por quanto tempo, sou meio ruim de datas aí, mas sei lá, quase 30 anos, dividindo a bancada do Jornal da Manhã, depois Jornal Ipanema, enfim, era uma hora, era Ipanema, outra hora Jovem Pan, enfim, confusão, né? Mas, e ele do meu lado. Um dia nós tínhamos um entrevistado, tá? Não tinha ninguém ainda para recepcionar, o entrevistado chegou logo cedo e a gente abriu o jornal tipo 6h30, 7 horas, e no que chegou o entrevistado, o Ercolim falou assim para ele, né? Falou, olha, eu sou o Ercolim, e esse aqui é o Moreto, nós que vamos, né, fazer aí a entrevista com o senhor daqui a pouquinho. Tá, então estava lá no break, aquela coisa toda, quando voltou, né, bom dia, falamos bom dia para o entrevistado, o entrevistado, né, ele falou, eu sou Ercolim, aquele é o Moreto, o entrevistado falou, então, bom dia Ercoleto, aí não prestou. Aí o Ercolim, que não conseguia segurar, diga-se de passagem, ele não conseguia segurar o riso, né? Ele ficava meio no cantinho, ficava dando risada assim, né? E alguém tinha que dar sequência no programa, né? Porque aí o sonoplasta também, né? Para sacanear ainda mais, não colocava o comercial, nada, deixava o microfone aberto, todo mundo ali, né? E eu tendo que dar sequência, entre outras coisas. Teve uma outra rapidinha aqui também. Brasil, como é que ele falou? Ele falou, Brasil incrementa as commodities. Aí esse dia eu dei risada, mas eu consegui segurar. Quando ele viu que eu estava rindo, ele se tocou que ele tinha errado a pronúncia, né? Commodities, né? Commodities. Aí foi ele que não segurou de novo, foi para debaixo da mesa e eu tive que sustentar. Enfim, isso é Ercolim. Mas um cara que, meu Deus do céu, onde quer que ele esteja, esse vai ser referência sempre, né? Ele tinha muito disso, né? O inglês dele era perfeito, né? Ele falava baile funk e começava a rir, entrava embaixo da mesa e o Moreto olhava e continuava a locução ali, rindo por dentro, mas continuava falando. Ele tinha noção exata dos limites e ele propagava os limites, as fraquezas, as dificuldades. Isso era genial e eu gosto muito do ser humano que reconhece as suas dificuldades, mas em nenhum momento ele enaltecia a sua capacidade. Não precisava disso, ele falava. Moreto, o rádio é o rádio. Não vai querer se promover em função do rádio, isso eu nunca me esqueço, né? Ele não tinha essa noção toda do inglês, não queria. E ele tinha as filhas que podiam ensinar o tempo todo, que até moravam nos Estados Unidos. Por um tempo estudaram por lá. Mas ele não se interessava mesmo. Por outro lado, em 90, ele se preparou da melhor maneira possível no italiano dele para fazer a Copa do Mundo. E aí, por um motivo ou outro, meses, né, antes da Copa, houve um corte, né, entre os que foram desqualificados, desclassificados, enfim, né? Ele estava e foi a grande frustração. Tanto é que ele acabou deixando essa atividade, estamos falando dele aqui, mas essa atividade enquanto repórter de campo, e ele foi um repórter ao lado do Vanderlei Nogueira, transmitindo, numa jornada esportiva com o Zé Silvério transmitindo, mas ali ele se desiludiu. Isso ele contava para mim com uma certa tristeza. Por isso que ele parou com essa coisa de... Tanto é que aqui mesmo, quando o Palhato montou a equipe do Timão do Povo, ele recebeu o convite, mas não quis. Aí ele partiu mais para o lado do jornalismo, porque ele tinha muita capacidade para isso, né? Moreto, você com o José Roberto Ercolim viveram por quase 3 décadas ou mais, sim, diariamente apresentando o Jornal da Manhã, sim, Jornal da Jovem Pan,
e muitas outras situações. Criou-se claramente um elo muito forte de amizade entre vocês, uma cumplicidade, o dia a dia. Como foi para o Alexandre Moreto anunciar, fazer a nota de falecimento, fazer um editorial do falecimento do amigo José Roberto Ercolim? Eu sempre fui metido a fazer editoriais, isso já na época de Ipanema, Jovem Pan, enfim, e sei lá, era muito de inspiração, às vezes acordava aí de madrugada, não conseguia dormir, mas tinha algumas coisas na cabeça, vou pôr isso no papel e quase sempre fazia dentro daquilo que se esperava mesmo. Nunca passou pela minha cabeça, primeiro, receber o convite e muito menos falar de um cara que eu tinha respeito, gratidão e muita amizade, né? Que era o Ercolim. Tá? O Ercolim foi o cara que, quando meu tutor faleceu, e eu não sabia, eu recebi a notícia, eu não sabia para que lado eu ia, ele me puxou pelo braço e falou, vamos lá. E eu fui para fazer o reconhecimento lá, foi ele que me levou. E eu desesperado, não sabia lidar, até hoje tenho um pouco de dificuldade, sou muito emotivo, né? E ele foi o cara que me deu esse equilíbrio todo. Então ali, a admiração ela foi crescendo de uma tal forma que eu nunca soube explicar, traduzir em palavras isso, mas ele sabia do respeito que eu tinha por ele e era mútuo isso, né? E aí quando eu recebi esse convite, claro, o mínimo que eu posso fazer é uma prestação de serviço, é um reconhecimento por tudo que ele proporcionou em termos de profissionais e até afetivos e tudo mais. E fui lá e fiz. E na hora, interessante na hora que eu estava fazendo, porque eu gravei, obviamente, eu não fiz ao vivo, né? Eu gravei. Na hora, duas coisas na minha cabeça. Eu não sabia se eu me segurava ali, eu falei, pô, esse cara me fez rir por muitas e muitas vezes e eu segurei a bronca. E agora eu vou segurar a bronca de novo. Eu não vou chorar, eu vou narrar, eu vou fazer aqui o editorial. E fiz, entendeu? E fiz, mínimo. Você estava chorando por dentro? Muito, muito. E digo mais para você, eu estava narrando uma partida de futebol na Tropical, era tubo, tá? E eu tenho o hábito de fazer, não era nem live, mas eu fico com o meu celular do lado porque eu gosto de ver as pessoas interagindo. Quem é que está acompanhando, manda um alô, aquela coisa toda. Hoje é muito comum isso. E daqui a pouco eu me deparei com a foto do Ercolim, eu não entendi. Até pensei na hora, olha aqui, inocente, né? Pensei que ele estivesse mandando um recado, tipo assim, estou te acompanhando aqui em Porto Feliz. E não era, era a informação de que ele tinha acabado de infartar, ou tinha infartado logo depois do almoço, enfim, faleceu, né? Eu parei de transmitir e falava assim, eu não acredito nisso, gente. Mas no ar, comecei a falar, sabe? Um pouco narrava, um pouco falava, fiquei completamente fora, sabe? É complicado isso. Até hoje é difícil de engolir, né? Muitas pessoas conviveram, claro, além dos familiares, mas muitos outros profissionais do rádio conviveram com o Ercolim. Mas eu sei de coisas que, claro, não posso contar aqui, como ele sabe de coisas minhas que hoje, não sei para que ele está contando lá para os anjos, né? Mas ele era muito reservado nesse aspecto também. Então pensa num ser humano e pensa num profissional, esse cara se chama José Roberto Ercolim. Te faz falta? Faz porque esse é um meio, Luiz, e você sabe do que eu estou falando, que é um meio complicado, que você tem que filtrar demais as suas amizades, tá? Eu perdi muitas por ser mal interpretado, por ser quieto, por ser tímido, né? E perdi outras por conta de conceitos que criaram, opiniões, enfim, né? E isso é ruim demais, porque eu não posso conceituar uma pessoa em função do que o outro contou. E o rádio tem muito disso. Às vezes a pessoa acaba te analisando, te julgando até por conta do que ouviu do outro. E não tem, pelo menos, o respeito de chegar e perguntar para você mesmo, né? Infelizmente o rádio é assim, mas o Ercolim era um caso à parte. Por isso que eu tenho muito respeito por ele. Falando de José Roberto Ercolim, a parte feliz dele, que ria diariamente, aprontava com todo mundo, tirava sarro dele mesmo, né? Era um palhaço no dia a dia. Mas ele tinha algumas manias, e uma delas
era não entrevistar o Paulo Maluf. Qual é essa história? Ele tinha as convicções políticas, né? E naquilo que ele acreditava, ele se sentia mais à vontade de fazer. E naquilo que ele, de repente, não tinha satisfação nenhuma, chegou um determinado momento que ele resolveu não fazer e boa. Com relação ao Maluf, sei lá, talvez ele soubesse mais do que a gente em relação ao político, estou falando do político, não da pessoa Maluf, do político Maluf, né? E aí simplesmente ele se recusou a fazer e teve uma entrevista na Ipanema, em que o Maluf chegou e foi cumprimentando todo mundo, inclusive ele foi cumprimentado pelo Maluf, entendeu? Aí o Maluf falou o nome errado de uma pessoa que estava sentado ali do lado, falou, mas eu não sou o João, eu sou o Antônio. Mas não tem problema, meu prazer é o mesmo. Se estivesse ao lado do João, do Antônio, o Maluf tinha muito dessas tiradas, né? E aí eu lembro que o Ercolim fez uma cara feia, falou, esse é o Maluf, por isso que eu não faço, por isso que eu não... Se vire aí. E largou para eu fazer a entrevista naquele momento. Aí o Palhato ficou muito bravo com ele, né? Porque o Palhato queria ele desenvolvendo, porque ele é o grande âncora, né? Era o cara que comandava toda... Então essa é uma passagem, entre outros, não é só Cristiano Maluf, não, né? Existe uma lenda também que o Maluf, em uma entrevista, o Ercolim questionou se realmente ele tinha feito alguma coisa para a cidade de Sorocaba. E o Maluf tirou os óculos, colocou em cima da mesa e disse, olha aqui, José Roberto Ercolim, quando você passar ali na Cruz de Ferro e olhar do lado direito, você vai ver ali uma marca. Ali a marca de Maluf, quando você foi para Porto Feliz, onde você mora, foi Maluf que fez. E a senador José Emílio de Moraes também. Quando você resolver vir pela Castela, alguma coisa assim, você vai passar por um trecho, né, que tem a minha assinatura aí, tem o meu aval para fazer dessas coisas. E isso era fato, isso realmente foi verdade. Mas perto daquilo que o Ercolim tinha, em termos de conhecimento com relação ao Maluf, certamente ele tinha os motivos para não gostar e não querer desenvolver nenhuma entrevista com o Maluf. Isso é fato mesmo. Boneto, você é um grande profissional, trabalhou já em várias rádios, tem hoje a coordenação, a direção de uma emissora, trabalhou na televisão, mas você já foi chamado também para fazer uma gravação, mas não era para você gravar isso? Puxa vida, que história foi essa? O locutor era outro? Não era você que era para gravar um comercial? E pensava que era outra pessoa? Isso já aconteceu, de confundirem a voz, me cumprimentarem achando que era fulano e era cicrano. Essa é uma situação. Mas tem um outro... Aí você me fez lembrar de um outro ponto. Quando eu fui para Bandeirantes, fui para fazer um teste, né? E eu não sei se não era a história do Ercolim, porque o Ercolim aprontava demais com a gente, né? Mas era sempre no sentido de fazer com que você crescesse, tá? Era para te ajudar. E ele me colocou em contato com Carbone, eu não vou lembrar dos primeiros nomes, mas Carbone, com certeza tinha Carbono no nome. E aí eu entrei numa outra sala, né? E o Carbone perguntou, que bom, você veio para fazer um teste aqui, né? Você trabalha em Sorocaba, trabalha com Ercolim, não sei o quê, tá? Conhece o Nilson lá? Conheço. Conhece não sei quem? Conheço. Aí falou, tá bom, e o que você quer fazer? Eu falei, olha, a área que você precisar aí eu tô dentro. Ele falou, me desculpe, então não serve. Foi o grande erro, né? Porque na verdade ali ele precisava de um locutor que trouxesse alguma coisa de diferente. Tá? Da mesma forma que tinha um Fiore, tinha um Enio, tinha Antônio Wetz, enfim, ele queria alguém que viesse com algo diferente. E eu fui muito infeliz na hora que eu falei, faço qualquer coisa. Então, para fazer qualquer coisa não interessa. Então, nem teve o teste, para você ter uma ideia. Eu falei, não tem problema, fique em paz. Mas isso foi na saída, depois na hora do cafezinho, porque ali ele foi profissional, né? E na hora do café ele foi aí mais coração, digamos assim, mais simpático. Ele falou, mas de qualquer maneira... Estou com o seu nome aqui e a qualquer momento você pode ser chamado para fazer qualquer coisa. É como freela. Falava freela na época, né? E foi isso mesmo. Aí recebi convite de Santos e Campinas, fiz uma série de... Aqui mesmo, próximo da gente, né? Em Dayatuba, Itu, enfim. Até hoje presto serviço para Itu. Então, nesse ponto, ele foi fantástico. E você também tem história de gravação, né? Que foi gravar loteria esportiva.
Como é que é essa história, Moreto? Para você ver o meio, né? Tem palhaço para tudo quanto é canto, né? Já contei de alguns sonoplastas. Porque o sonoplasta é o seguinte, em que momento ele ia aparecer? Na hora que ele conseguia interagir com o locutor. Qualquer coisa que ele fizesse que desestabilizasse o locutor, para ele era festa. Era uma situação inusitável para ele e ele ficava feliz com isso, né? Pellegrini, Antônio Carlos Pellegrini, não vou lembrar o nome aqui. Aí, fazendo show de informações esportivas da Vanguarda. Estava começando ainda, né? Aí ele falou, hoje eu vou rodar a loteria aqui com você. Sem problema? Eu falei, sem problema, vamos lá. Quer dizer, eu falei sem problema, mas, nossa, morrendo de vergonha. Eu falei, não vou dar conta disso, né? Aí começamos, jogo 1, tal. Quando chegou no jogo 8 ou 9, eu já não conseguia me conter mais. Eu já estava desesperado. Eu falei, meu pai do céu, o que eu faço? Ainda tem até o 13, né? Bom, enfim, cheguei. Esbaforido da vida, mas cheguei no jogo 13 lá, né? Ele falou, bacana, gostei, você já está pronto para fazer. Aí que eu fui descobrir. A luzinha vermelha estava acesa, mas não estava no ar, né? Conclusão, mas tudo bem. Tudo isso serviu. Esses micos todos, gente, para o rádio é um baita aprendizado. Aí, o que eu aprendi? Rapidinho aqui. Toda vez que eu até os dias de hoje, mesmo com quase 50 anos de rádio, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho aquele friozinho na barriga. E o Ercolim um dia me ensinou, esse friozinho na barriga nada mais é do que respeito pelo prefixo que você está defendendo e mais do que isso, respeito por quem está do outro lado, que o Ercolim falava que era o maior patrimônio do rádio, era o ouvinte. Então ele brincava, ele falava, o dia que o ouvinte entrar em greve, estamos fritos. Para com isso, esquece o rádio. Por falar em frio na barriga, como é que é chegar para fazer uma transmissão esportiva 5 minutos antes do jogo, carregar televisão, cabo e sair no horário da transmissão? Normal, né? Você pega uma estrada aí, sei lá, Itápolis, por exemplo, daqui a pouco fura pneu, ou acontece alguma coisa, dá dor de barriga no motorista, não tem quem reveze, porque o outro não tem carta, não tem, enfim. Aí, e era um jogo importante, o Atlético estava prestes a subir, precisava de um empate contra o Botafogo, acho que foi em Itápolis esse jogo, enfim, né? E aí a gente chegou, mas era televisão, tá, gente? Acho que é a época de Metropolitana, até isso eu fiz, até TV eu já fiz. Eu já tive um rosto bonitinho, tá bom? Para fazer TV, é uma outra hoje história. Não tá muito bem, a lata não tá boa, né? É porque a natureza nunca foi generosa comigo, eu assumo isso, demorei para entender, mas hoje eu entendo melhor. Mas enfim, aí nós chegamos, 5 minutinhos para começar a jornada, o jogo em si, e você não tinha outro meio a não ser subir pela própria escadaria da arquibancada mesmo, né? Ah, meu pai, sabe, no meio da torcida, você segurando, e o torcedor, adversário, claro, quando ele percebeu, ele começou a xingar o tempo todo, e pisa no outro, mas um estava segurando o cabo, o outro o tripé, o outro o microfone, o outro a televisãozinha que a gente fazia de monitor, né? Enfim, são histórias. Moreto, você falou que a lata não está muito boa, nunca foi tão boa, né? Mas a voz sempre agradou, né? Inclusive as ouvintes, as mulheres. Você ganhou presentes no rádio, Moreto? Ganhei presentes e problemas. Eu não sei por que motivo as pessoas chegam e falam, pô, como sua voz é bonita, já pensou em ser locutor? Falei, eu penso isso há 50 anos. Mas é assim, nunca achei e nunca... É porque é assim, né? O cara tem a voz bonita, puxa, não precisa fazer essa voz impostada, essa voz grave. É isso, gente. É isso conversando com você, é isso com o microfone ligado, é isso dentro de uma câmera, é isso. Não tem. A voz sempre foi a mesma desde 16, 17 anos quando eu comecei. E aí, claro, você vai angariando pessoas que gostam do trabalho que você faz e viram fãs, na verdade, né? Eu até autógrafo já dei, para você ter uma ideia. Pensa um pouco numa situação dessa. E aí, num determinado momento lá na Vanguarda, né, uma situação assim, alguém foi para lá, não sei como conseguiu entrar, porque era complicado, porque lá embaixo ficava fechado, né? Mas a pessoa conseguiu, quando eu vejo a pessoa batendo lá na porta, lá no estúdio praticamente, e falou, isso aqui é para você. Me deu um abraço, né? Acho que além do abraço queria fazer mais alguma coisa, mas eu era muito alto, enfim, aí ficou um batom na minha camisa para eu explicar em casa depois. Foi uma coisa muito louca, né? Porque era casado já, né? Mas me deu um barbeador bonito, Schaefer, Philips, sei lá que
Que raio que era na época lá, né? Mas o tiozinho lá, que era o cara que contava para o Salomão tudo o que acontecia na vanguarda, qualquer coisa de errado que a gente fazia, ele já preparava um relatório, né? Ele ficou só observando. Na hora que eu estava saindo para ir embora, todo feliz, né, com o presente, né? Não era nem aniversário, nada, era fã mesmo que deu por gostar, enfim. Na hora que eu estava indo embora, ele falou, não, isso aqui fica aqui, deixa comigo aqui, que eu vou entregar para o Salomão. E não é que entregou mesmo o presente para o Salomão. Agradeço, não vou falar o nome de quem deu, mas agradeço, né? Vivo até hoje aí, gosto do meu trabalho, continuo admirando o que eu faço. E é sempre um estímulo, um incentivo, mas tem esse episódio aí, tá? Mas depois o Salomão acabou me dando o aparelho. Só faltava a barba, né? Mas o aparelho ele já tinha na época. Diz a lenda que esse guarda era foi o primeiro sistema de monitoramento de televisão de Sorocaba. Fiquei sabendo. Salomão sabia de tudo. Fiquei sabendo disso. Por falar em Salomão, em poucas palavras, Salomão Pavlovsky, o que representou e representa para o rádio do Brasil? Ele estava à frente do tempo. Ousado, às vezes até deseducado, deselegante, mas o rádio precisa disso. Até hoje eu cobro um pouco das pessoas que estão começando. Acho que essa ousadia é fundamental. Não pode ter medo de errar, entendeu? E ele era bem isso, né? Era enérgico nas suas decisões, mas era convicto, era seguro, tá? Nas suas opiniões, quando emitia, ele tinha conhecimento, né? Tinha um bom improviso, o improviso é em função, eu sempre acho assim, improvisa aquele que tem conhecimento do assunto que está abordando, né? Então ele tinha muito disso, né? Mas ele tinha esse olhar clínico, né? Ele foi o cara que chegou e apesar de me colocar numa função completamente diferente daquela que eu imaginava que eu tinha condições de fazer, mas ali ele já estava tentando me explicar alguma coisa. Por isso que até hoje eu trago isso. Esse erro lá de trás, na verdade, era uma lição que a gente tem que levar. O rádio é bem isso, você faz o rádio de acordo com a necessidade que ele coloca à sua frente, né? Mas, enfim, se for resumir aqui, o que o Salomão é? O Salomão é bem isso, o Salomão é ousadia. Como Zé Rubens era ousadia também, né? Em poucas palavras, José Rubens Bismara. José Rubens Bismara era isso, só que o José Rubens Bismara, ele tinha um baita de uma voz, ele fazia acho que uma Ave Maria às 6 horas, se eu não estou enganado. A hora do titio. Então, mas ele era assim, ele era mais coração, então ele era mais um âncora de um programa de entretenimento, porque o rádio é isso, né? O rádio é informação, entretenimento, então ele levava mais para esse lado, enquanto que o Salomão era mais a parte de jornalismo puro mesmo, entendeu? Mas é ousadia. É bem isso. Outro nome bastante conhecido, Caio Comitre. Caio Comitre. O Antônio Carlos Comitre, uma conhecida avenida de Sorocaba. É bem isso. Tive o privilégio também. Durante um tempo, como freelancer, fui para clube e fiz plantões, né, com o Comitre, numas jornadas que começavam por volta das 2 horas e terminavam 10 horas da noite. 10, 11 horas da noite, e a gente estava ali na Rua de São Bento, 10º, sei lá que raio de andar que era, e estavam os dois ali. A gente falava de tudo na época, um plantão. O prazer dele era quando parava o futebol, terminava a jornada, né, externa, por exemplo, e aí ficava só com a gente no plantão. E eu já fazia varzeando, dava informações, aquela coisa toda. E é um cara que eu aprendi muito. E aí, quando o Salomão montou a equipe no Timão do Povo, né, na Cacique, não pensei 2 vezes, porque eu coordenava ao lado do Dorinha, né? Dorinha é o que mandava, eu coordenava, eu que trabalhava, o Dorinha é o que ganhava. Mas aí, o Opocômetro é o cara. E ele foi para fazer um plantão. Genioso que era, nervosão, né? Rostão vermelho, tudo. Mas baita no profissional, extremamente capaz, né? Pensa num plantão esportivo. Antônio Carlos Comitre. Benedito Palhaço. Bom, Benedito é assim, Benedito tinha os seus sonhos e o prazer dele era compartilhar os sonhos com você. É como assim, vem sonhar comigo. Então ele não aceitava, até quando você falava isso não vai dar certo, ele falava, mas explica melhor porque não vai dar certo. E no final, se você o convencesse, ele falava, pô, é isso mesmo, você tem razão. Mas será que não seria? Você entendeu? Então ele sempre tinha uma saída para fazer com que os seus sonhos tornassem realidade.
Então a gente começou com o Timão do Povo, até pela ligação que ele tinha com o esporte, mas não demorou muito, ele já se imaginou uma rádio só dele, onde ele pudesse ter uma baita de uma equipe de jornalismo, porque o foco dele era o jornalismo o tempo todo. Pô, o cara levantava 4, 5 da manhã e repassava todos os jornais, Folha, Estadão, Diário, aquela coisa toda. E aí ele ficava acompanhando o jornal que você estava apresentando das 7 às 9, e todas as notícias que você estava lendo, ele ficava observando para ver se você não ia fugir daquilo que ele já tinha, enquanto conhecimento que já tinha lido. E ele ligava de imediato, não é bem isso, viu? Delfim Neto não foi lá, não fez isso, não fez aquilo. Isso era fantástico dele. Então, o resumo é isso, perseverança. Perseverança. E na área esportiva, mais do que pensar na questão profissional do esporte, enquanto prática esportiva, enfim, modalidade esportiva, ele pensava no processo social, na inclusão. Trouxe uma Hortência para cá, virou uma referência, o nosso basquete, aquela coisa toda, com o Minercal, com muitos títulos e tudo mais, brigando com Piracicaba, com o Unimep, enfim. Mas, acima de tudo, por trás disso, tinha um trabalho social fantástico, as escolinhas. E aí, Vendramini, Pedro Roberto Pereira de Souza, que hoje é nosso secretário de esportes, sabe do que eu estou falando, porque ele fazia esse trabalho também. Então, 10. 10 é um cara que tem uma história bonita e serviços relevantes para Sorocaba na área esportiva. Que representa para o Alexandre Moreto e para o rádio sorocabano Zilá Gonzaga? Posso contar uma história rápida da Zilá aqui? Deve. Eu tinha um amor pela Zilá, além do respeito, que eu era novinho de tudo, o xalalá da vida eu estava ouvindo. Época que a gente tinha um radinho que só pegava Clube, Cacique e Vanguarda, correto? Você ia para qualquer outro lugar, você não pegava nenhuma outra estação, enfim. E depois não demorou muito, veio aquele Mitsubishi, alguma coisa assim. Aí você já conseguia pegar uma Bandeirantes, uma Jovem Pan, etc e tal. E a Zilá era que me alegrava, à tardezinha. À noite, enfim, era outra questão, já começou a surgir FM, etc e tal. Então, respeito pela Zilá, mas uma característica que ela tinha, as palavras, como se ela estivesse sorrindo na hora que ela falava. E mesmo quando ela estava falando uma coisa séria, mesmo que fosse uma nota jornalística, enfim, parece que ela estava sorrindo através das palavras. É uma coisa que sempre falava para como é que você consegue fazer isso, meu Deus? Tanto é que o Salomão não pensou 2 vezes. A hora que ele montou a rádio, ele trouxe Zilá, eu quero aqui, Desidério, eu quero aqui, Moreto, eu quero aqui, boa. Bacana. Aí uma passagem rápida. Ela teve uma anemia muito forte. Foi no médico, não vou lembrar, acho que é o doutor Canineu, uma coisa assim, falou, vamos fazer... Paulo Canineu, saudoso, faleceu recentemente. Vamos fazer uma série de acho que é energizante, minha cabeça não ajuda muito para essas coisas. E era uma bendita numa injeçãozinha, vermelhinha, doída pra caramba, não era oleosa, mas era doída. E ela sabia que eu era prático de farmácia. Naquela época eu podia fazer as injeções, aquela coisa toda. Ah, meu Deus. Com todo o respeito que eu tinha, a dó que eu tinha na hora de aplicar a injeção, gente do céu. Mas eu que fiz uma série, acho que 10 ou 12, e eu sentia mais do que ela, para se ter uma ideia. Uma das passagens, E, sei lá, é outra referência também. E você sabe disso melhor do que eu, porque você esteve ali mais próximo dela o tempo todo. Mas eu tive o prazer. Quantas vezes terminava uma jornada, ia repassar para ela, devolver a programação para ela, ou vice-versa, entendeu? E ali era um sincronismo muito grande. Por quê? Porque a paixão que ela tinha pelo rádio, eu aprendi a ter também. E até hoje eu levo isso, Então essas referências são fundamentais. E você já viu a Zilá brava alguma vez? Aí que tá. Até para te xingar ela sorria. Então eu não conseguia, eu nunca tive problema, graças a Deus, jamais, Agora eu já vi ela xingando algumas pessoas, mas até sei lá, a reclamação dela, a bronca dela era simpática, era agradável, porque isso era Zilá, Zilá é alegria pura, Muito bom. Moreto, a Universidade de Sorocaba agradece a sua vinda até aqui e ao nosso último questionamento. Você já viveu praticamente 45 anos quase da sua meio vida, século. Quase meio século falando no rádio, falando no microfone, ouvindo, brigando, insistindo, é isso que eu quero para a minha vida, deixou de viajar, deixou de curtir a família para estar falando no rádio, para fazer esse entretenimento para as pessoas. O que você espera do rádio para os próximos 100 anos? Bom, gostaria de estar aqui, fazendo rádio.
mas isso é impossível. Eu vejo assim, eu vejo que o rádio, apesar de tudo, tá? Tudo que tenta se criar, não sei se com o propósito de desqualificar ou substituir, nada disso se mantém, nada disso se sustenta. Nós temos aí inúmeros softwares, inúmeras plataformas, mídias sociais e tudo mais, a própria TV lá atrás, quando surgiu, agora acaba o rádio. Não acaba, gente, não acaba. Independe, né, de que maneira você vai sintonizar o seu rádio. Se é pelo seu celular, iPad, iPod, notebook, computador, não importa. É o rádio, é a frequência. Agora, claro que eu tenho que levar em consideração o quanto essas mídias todas e plataformas elas agregam. Não posso negar, mas o rádio não perde a sua essência. E é exatamente por isso que eu tenho essa paixão por rádio. Eu só faço o rádio hoje pela paixão que eu tenho. É só por isso. E o dia que eu sair da minha casa sem disposição, sem vontade de fazer rádio, porque aí na hora que eu não tiver mais isso, é porque eu não vou ter mais respeito pelo meu ouvinte. E eu tenho muito respeito por ele. Então as duas coisas estão ali, grunhadas, como a gente fala, né? Então isso é o rádio, dentro da sua essência. E eu não vejo o rádio fazendo uma outra coisa que não seja informar, orientar, te ajudar nas suas opiniões, politizar, te educar, entendeu? Basicamente, fazer com que você se socialize. O rádio tem isso. Além do prêmio, além do entretenimento, além das coisas engraçadas, mas acima de tudo a prestação de serviço. Moreto, a Universidade de Sorocaba agradece imensamente a sua vinda até aqui para falar um pouco da sua história nesses 100 anos do rádio no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, e agradeço mesmo de coração. Eu não tenho muitas oportunidades para esse tipo de depoimento. Claro, tem tudo a ver com 100 anos do rádio, mas a iniciativa de vocês é fantástica, o projeto é fantástico. Eu sei que isso vai ter uma baita de uma repercussão. Sei de pessoas que vão estar nesse mesmo lugar contando histórias fantásticas, porque o rádio tem muito disso, né? Então é isso, acreditar sempre, né? Parabenizar sempre essas pessoas que têm essas iniciativas. E você é um cara que pensa lá na frente, né? Por isso que eu tenho esse respeito por você. O respeito que eu tenho por você, que eu tenho pelo rádio, pelas pessoas que eu convivo. Então é gratidão sempre, né? E que o rádio continue sendo isso que é, sem perder a sua essência, originalidade. Eu acho que é por aí. E fazer parte desse contexto, nossa senhora, gratidão o tempo todo. Acho que uns 20 anos atrás eu não teria coragem de sentar aqui e falar essas coisas todas. Morreria de vergonha. Até hoje ainda tenho um pouco, mas estou criando juízo.